Bom dia, Fátima! Muito bom dia! Que alegria poder estar aí com você nesta segunda-feira, 17 de setembro. Muita coisa boa no programa Revista V de hoje. Seja bem-vindo. A semana já começou neste domingo. Como ela começou para você? Começou bem? Que bom! Olha, o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Como você aproveita a vida? Você aproveita a vida realmente cuidando de você ou cuidando dos outros? Cuidar dos outros não vale a pena. Primeiro nós temos que cuidar de nós, para depois sim cuidar dos outros, mas de uma forma que realmente possa ser agradável, tá certo? Olha, você pode interagir conosco, inclusive você pode até fazer a produção, você é o produtor do Revista V. 99616-1917. O meu convidado de hoje é um vencedor. O meu convidado neste primeiro bloco, um menino que tinha grandes sonhos. Ele batalhou, ele almejou e conquistou grandes proezas na sua vida. E os sonhos não param por aí. Joênio Marques, bom dia, que alegria. Fátima, bom dia, recebê-lo aqui. Como é que está? Eu estou bem. Uma grande história na sua vida, um exemplo de vida. Fique à vontade. Obrigado, Fátima. A palavra desistir para você, o que significa então? Olha, Fátima, eu particularmente penso que a palavra desistir, eu acho que não só eu, mas qualquer pessoa deveria tirar sequer do dicionário, né? Tirar do dicionário. Porque a palavra desistir, ela não faz parte, né, do sucesso da tua vida. Quando você desiste, às vezes você está parando próximo a 1 metro do que você almejava. Né? Um jovem que tinha ambição, mas as oportunidades de criança eram pequenas. Tinha sonhos, mas até os 15 anos não sabia ler nem escrever. Mas mesmo assim não desistiu. Com certeza, Fátima. Eu acho que aos 15 anos, né, eu estava com uma venda nos olhos. Né, motivo pelo qual eu não sabia ler, não sabia escrever, mas Fátima, toda noite eu dormia e simulava com o livro na mão que o meu sonho era aprender a ler e escrever. Então muita gente hoje pode perguntar, tá, mas não ia à escola? De fato, Fátima, ia na escola, na época a escola Deputado Silvio Ferraro, lá de Siderópolis, da minha cidade, e eu ia na escola mais para comer, Fátima. Nós tínhamos uma vulnerabilidade social por demais, na época meu pai também era alcoólatra compulsivo, a minha mãe era doméstica, até hoje faz algum trabalho nesse sentido, de cuidadora também. Então, a gente tinha uma certa vulnerabilidade, né, Fátima? Porque hoje a gente sabe que os pais não apenas mandam as crianças para a escola ou depositam, né? Ela tem que acompanhar, a escola é uma extensão da casa. E, na verdade, Fátima, eu quando chegava em casa, eu não tinha os meus pais ali, né, para me atender, para me acolher e tal. E a escola eu tinha como objeto para brincar e para alimentar. Você é filho único, Gênio? Não, Fátima, nós somos em 7 filhos. Deus teve a oportunidade de fazer com que minha mãe parisse 7 filhos. 7 filhos. Você falou que ia à escola quando criança para comer e brincar. A situação era precária na sua família, certo? O pai tinha problemas com álcool? A mãe sempre batalhando, nunca desistiu também. A tua mãe é um exemplo de vida para muitas mães que sofrem com o seu filho, com o esposo. É uma situação delicada também, mas o sonho de criança de Joênio sempre batia ali, na tecla, né? Com certeza, Fátima. Como você considera a sua infância, mesmo passando por essas dificuldades? Fátima, você lembra a minha mãe, quando você fala da minha mãe, é colocar açúcar na minha boca. Porque assim, Fátima, a minha mãe é uma pessoa que, eu sempre digo assim, ó, ela não é famosa, né, porque não aparece no jornal, ela não escreve, mas para mim é a minha vencedora. Porque, na verdade, Fátima, uma particularidade, a minha mãe, nós somos em 7 filhos, inclusive, dada a vulnerabilidade que a gente vivia na época, ela deu 2 filhos, né, no qual eu tenho um encontro, né, que trabalha aqui em Criciúma, é daqui, tem aproximadamente uns 10 a 15 anos atrás, que a gente se encontrou. E tem uma menina que eu não sei o destino dela hoje, mas que é Deus, quem sabe um dia, né? Assim, Fátima, na verdade, o que acontece? Quando na época pequeno, a minha mãe trabalhava de doméstica, né, e eu cuidava das crianças em casa, eu sou o mais velho, né, dos 7 filhos, eu sou o mais velho, e o meu pai na época tinha um problema com álcool, né, alcoólatra compulsivo, e na medida do possível eu cuidava das crianças e minha mãe vinha, né, eu passava as crianças para ela, pegava minha lata de amendoim e ia na praça vender, né, torradinho.
Então, Fátima, as necessidades faz com que você desenvolva outras atividades. Né? Ainda que eu não li e não escrevia, mas graças a Deus eu sempre tive o meu aparelho auditivo, ele sempre me deu a oportunidade de substituir outras coisas. A família é natural de Siderópolis, Joênio? Nós somos de Siderópolis, Fátima, exatamente. Joênio Marques, aqui no nosso Revista V, um exemplo de fato, um exemplo de um menino que sonhou, de um menino que batalhou, que o menino que não viu tão somente à sua frente, as dificuldades, mas ele queria algo e provar sim para os seus pais que tudo na vida, batalhando, com força de vontade, com amor, seriedade na coisa, honestidade se consegue. Com certeza, Fátima. Eu sempre lembro, né, de uma frase do Henry Ford que ele dizia, né, se você pensa que você pode, você pode. Se você pensa que você não pode, você está certo também. Então eu acho que quando a gente quer alguma coisa, pensar positivo e negativo dá o mesmo trabalho, queima a mesma energia, Fátima. É verdade. Para mim, assim, ó, não existe a palavra desistir, eu não posso. Eu sempre digo assim, ó, é a mesma coisa quando eu falo de estudar, de aprender, de se inteirar. A nossa carteira de estudante, ela não tem validade, Fátima. Talvez eu pense que ela perca a validade quando a gente morrer. Não sei também. Ainda tenho dúvida. Tu sabes, eu entrevisto muitos médicos aqui no nosso programa. Sim. E eles não param de estudar. Eles se formaram, fizeram as suas especialidades, enfim, mas eles não param, estão sempre estudando, sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento. E a vida é assim. Nós temos que continuar a batalhar sempre, né? Com certeza, Fátima. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, é a certeza que você não sabe nada. Né? Porque, como se diz, né? A gente vive uma grande aventura chamada vida. E nessa vida nada é fácil. Né? Quando você se inteira, quando você aprende um pouco mais, eu sempre digo, Fátima, se você perguntar para mim o que é sinônimo de felicidade, é informação. É verdade. Você vendia picolé e vendia amendoim. Com quantos anos? Fátima, eu queria ressaltar aqui que existem duas pessoas muito especiais na minha vida. Né? A primeira foi meu patrão dos sorvetes, que é o Luiz Joaquim Elias. Sorvetes Lelé, quem vai aqui para Içara, no Lírio aqui, você tem ali. Inclusive, quem chegar lá na empresa hoje, tem uma reportagem que fora feita na época minha, eu acho que em 2013, e ele destaca aqui, esse menino foi o nosso colaborador. Né? Então, sempre que eu vou lá, eu me sinto muito tocado, porque é algo que me retrata a minha história. Né? Eu consigo representar, olhar para trás e ver o quão eu alcancei na minha vida. Ele foi a pessoa que, com 10 anos de idade, eu fui para a casa dele, Fátima, na época, aquele homem para mim ele foi o meu pai. Né? Ele não foi, eu tenho meu pai biológico, mas ele é meu pai socioafetivo, pessoa do qual eu tenho respeito até hoje. Até recitei ele no meu TCC, né? Porque eu costumo dizer que ele é a luz dos meus pés. Né? Porque foi ele que vislumbrou para mim uma situação diferente. Foi ele que... Você falou que tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos na época, Fátima. Trabalhava? Trabalhava. Comecei a vender sorvete com 10 anos na casa dele. E aí, Fátima, nós tínhamos uma situação tão vulnerável em casa que no inverno nós tínhamos um drama. Eu não queria ir embora. Não porque eu não queria, porque tinha dificuldade até mesmo de alimentação. Aí ele fazia amendoim torradinho. E aí no inverno, para poder ficar na casa dele, para poder custear com os gastos, porque ele também era uma pessoa pobre, aí eu ficava vendendo torradinho. Inclusive, no meu primeiro serviço formal, que foi no cartório, antigamente, também tem outra pessoa que eu quero ressaltar uma... Nós vamos chegar lá. E aí eu entrava onde eu trabalhava, comecei a trabalhar em 93 no cartório para vender torradinho no verão e amendoim no inverno. E amendoim no inverno e picolé no verão, ou seja, não se livrava de mim nunca. Olha, um menino que você vai saber, tá? O que o Joênio Marques é hoje? 37 anos. Não, Fátima, obrigado pela parte que me toca. Quantos anos você tem? Fátima, tu tirasse aí uns 5, mas tá bom, eu tá tenho certo. 42. 42 anos. Hoje, com 42 anos, nós vamos saber o que ele faz hoje na vida. Até os 15 anos, você não sabia ler nem escrever. Sofria bullying? Fátima, na verdade, tudo que é tipo de discriminação, necessariamente, ela não é preciso ser externada, falada, né? A gente sente pelo olhar e pelo toque das pessoas, né? Pelo sentimento. Fátima, tanto é que, na verdade, em alguns momentos, não porque muitas pessoas não sabiam, né? Até não acreditavam, poxa, como é que um piá de 15 anos não sabe ler? Então, eu, na medida do possível, eu vivia naturalmente, como se fosse natural, quando na verdade não era, né? E daí sim, na verdade, eu sofria mais as limitações da situação, né? Por exemplo, por não poder ler uma placa,
né, uma coisa assim que me marcou muito forte, Fátima. Antigamente, na Getúlio Vargas, eu estava num posto de gasolina, onde hoje não é mais um posto, sentado ali esperando, aí chegou um moço assim com papel e disse assim, moço, tu sabe onde é que é esse endereço? Aí eu peguei o papel, assim, fiz uma entonação da voz, né, como que, né, para esconder aquela minha situação, e disse, olha, eu não lembro, mas eu sabia onde era esse endereço, eu não lembro mais, né, e entreguei para ele. Ou seja, na verdade, o que eu não sabia era ler, né, mas não precisava ele saber naquele momento. Você nunca deixou de ir para a escola, né? Sempre ia para a escola, mas ia para comer. Sim, exatamente, Fátima. Teve aquele período que eu ia à escola, quando uns 8, aos 10, 12 anos, porque intermitentemente, às vezes eu voltava, mas não aprendi a ler ali. Aí depois teve a situação do Educação de Jovens Adultos, né, onde eu, de fato, me alfabetizei. Olha, você gostaria de fazer uma pergunta para o Joênio Marques? Este menino que cresceu batalhando, sim, com a mãe e com o pai, com os pais. A mamãe sempre ao lado, sempre incentivando. Uma família de 7 filhos. Está aí o telefone, 996-16-1917. Deixa o seu recadinho que eu vou estar lendo aqui no nosso revista, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia. Tecnologia, naquela época, nem pensar. Tu brincavas de quê? Fátima, é engraçado, né? A gente olha lá atrás e agora, né? É tudo muito, assim, até, num bom sentido, entre aspas, tudo muito estranho. Porque na época, Fátima, o único brinquedo que a gente tinha era o objeto que as pessoas de fora nos davam, né? O pai não tinha condições de comprar. Então, eu quero ressaltar aqui, Fátima, o seu hino, que é o seu Inocêncio, né? O seu Antônio Inocêncio, ele nos dava na época, para os meninos, uma carretinha de madeira e para as meninas uma bola. Eu lembro uma cena que marcou, Fátima, até hoje, que eu não esqueço jamais, eu trago comigo, que naquele dia eu acordei um pouco tarde, cheguei lá e disse, agora não tem mais o carrinho. Nossa, eu chorei tanto, eu berrava tanto, que ele teve que fazer um carrinho na hora para mim. Que era o único objeto que eu tinha, né, Fátima? Era o nosso brinquedo. Então, assim, ó, na época, a tecnologia... Olha, Fátima, nós marcávamos, agendávamos, tipo lá na avó, no meu tio, enfim, para assistir TV, na época os Trapalhões. É verdade. Para assistir televisão. Então, assim, ó, eu costumo dizer, Fátima, que hoje, antigamente nós chorávamos porque não tinha para comer. Hoje nossos filhos choram porque tem para comer. É um trabalho. É verdade, né? Que engraçado, Joênio. né? Bem assim, Joênio. E você? Na época da sua infância, do que você brincava? De fato, de boneca? Aquelas bonecas bem baratinhas, né? Que hoje, aquelas bonecas que se vendiam até hoje, vinha sem roupa, na verdade, né? Exato. Hoje nós temos várias Exato. grifes, várias marcas de boneca, Exato. e naquela época aquele bonecão, não é verdade? Sim. Na época tinha aqueles carrinhos de plástico, Sim, maior que o próprio usuário, né? Maior que o próprio dono ali, ou seja... Maior que a criança. As bonecas, de fato, a minha irmãzinha era pequenininha, tinha uma boneca. Mas era tão gostoso, né? Então, como é que era a tua infância de fato? Do que tu brincavas hoje? Do que teu filho brinca? Não que a tecnologia, ela não é valorizada, claro que é, mas muitos pais, porque trabalham fora, não conseguem colocar o limite na criança. E aí, isso aqui é fácil, deixa ela brincar com o celular, deixa ela fazer isso, deixa ela fazer aquilo, porque é mais cômodo. E aí acaba dificultando a criança, né? Fátima, eu estou... veja bem, é forte o que eu vou dizer, mas eu estou um pouco com medo, né, de tamanho avanço tecnológico e as pessoas não estão sabendo usar, né, sobretudo os pais. Fátima, eu lembro, eu acho que agora, é recente, uma reportagem, que, se não me falha a memória, é o Reino Unido, eles já estão estudando a situação de saúde pública por excesso do uso da tecnologia. É verdade. Eu sempre digo, Fátima, Deus deu a capacidade para o ser humano para ele criar. Né? Tivemos aí Steve Jobs, tivemos aí o dono da Microsoft, o Bill Gates, enfim, são pessoas que são seguidores nesse segmento. Então, após a década de 90, década de 80 para cá, a coisa estourou, deu um boom. Mas assim, Fátima, a gente tem que se perguntar, vem cá, você traz o cara de França para a tua frente e tira quem está ao teu lado? Como é que é isso? Eu já vi cenas, Fátima, de criança chorando aos berros, a mãe pega o celular e dá. E ela fica parada, fica quieta, fica estagnada naquela situação tal qual. Assim como hoje, né, Fátima, através de Facebook, WhatsApp, as pessoas estão se despindo, as pessoas estão se degladiando, estão se brigando através desse meio. Tecnologia é algo que não consegue frear, que bom,
mas, no entanto, temos O que saber limite. usar. E o limite é dado desde criança. Se a criança tem limite quando pequena, de fato, quando adulto vai saber como fazer. Porque, por exemplo, se eu te perguntar, tu sabe fazer somas de cabeça? Muitas crianças não sabem fazer soma de cabeça e precisa estar aqui, ó. Né? Fátima, Isso é ruim também, sim, querendo ou Fátima, não. é que hoje, na verdade, toda essa pompa tecnológica, Deixa a mente muito ela folgada, está né? inibindo, não faz com que o ser pensa. E eu sempre digo assim, Fátima, para quem quer que seja, nós nunca devemos perder a capacidade de usar o computador mais extraordinário Sim. que um cara que passou aqui nessa terra nos deixou. Cérebro, ou seja, a nossa cabeça. Esse computador, não existe computador que substitui esse. E lá atrás, não se tinha tanta tecnologia, olha tudo que foi criado. É verdade. Né? Nós vamos falar do que Joênio hoje representa para a sociedade. Bom dia, Fátima Marelise, do centro de Criciúma. Tenho preguiça de estudar, mas quero mudar. Qual caminho devo seguir, Joênio? Você tem quantos anos? Marelise, você tem quantos anos, Marelise? Fátima, este rapaz é uma ótima pessoa, parabéns, sucesso para ele. É Marildo de Criciúma. Bom dia, Fátima, estou ligadinha em você. Juliane de Araranguá. Muito legal, esse rapaz mostra que quando você quer, ninguém te impede de vencer. Parabéns a ele, Pedro da Próspera. Bom, a Marelise quer uma dica, porque ela não gosta de estudar. Você gostava de estudar, pelo menos? Maria-Elise, por incrível que pareça, às vezes quando a gente não escuta uma outra pessoa, a gente acha que é difícil. Não é difícil não, Maria-Elise. Eu sempre digo, quando você coloca a meta muito alta, é difícil de alcançar. Mas quando você coloca uma meta que você olha, aparentemente é fácil, você vai alcançar e vai se sentir satisfeito. Então, Maria-Elise, adota mini hábitos. Pequenos hábitos, pequenas frações. Por exemplo, a Fátima me pergunta se eu gostava de estudar. Fátima, por incrível que pareça, eu sempre gostei. Sempre tive uma limitação, mas sempre gostei. Era hábito sempre a leitura? Tinha esse hábito de leitura? Hoje eu sou um leitor assíduo, Fátima. Eu sou um leitor inveterado, ou seja, porque é através das informações que me faz ser diferente, pensar comigo mesmo. Mas a menina ali, Fátima, como é que é o nome dela? Marelise. Maria-Elise, um exemplo, Maria-Elise. Digamos que você quer voltar a estudar, você tem preguiça de estudar, enfim, né? Isso você não é a primeira e não será a última pessoa. E não tem idade, né? Não. Maria-Elise, adota mini hábitos. Por exemplo, digamos que você... eu gostaria de começar a fazer leitura, começar a ler diariamente. Então faz o seguinte, Maria-Elise, se você disser assim, eu vou ler 5 páginas por dia, é uma meta um pouco relativamente alta. Então faz o seguinte, leia 2 parágrafos. Aí você não vai conseguir só ler 2 parágrafos, porque é pouco, você vai ler 3, 4, 5, e aí você vai ficar satisfeito, porque você alcançou o seu objetivo. Hoje você lê 1 página, amanhã 2, 3, 4, quando mais você está lendo o livro, Maria-Elise. Verdade. Você lê em voz baixa ou voz alta? Eu preciso, Fátima, desenvolver uma atividade da qual eu achava que eu não tinha essa dificuldade. Eu tenho um colega meu que está trabalhando isso. Eu preciso ler mais em voz alta. Tá certo. Acho que a tecnologia é boa, mas pode dominar o ser humano. Vamos abrir o olho. A Márcia de Cocal do Sul. Realmente, claro que a tecnologia é bacana, né? É igual para o sedentarismo. Hoje a TV tu tem controle, ar-condicionado tu tem controle, tudo tem controle. Então tu não consegue mais, olha, tudo aqui, ó, tudo aqui. Não consegue mais pensar, eu vou fazer um exercício, eu vou sair um pouco de casa, ou eu vou lá, vou ligar a televisão. Antigamente tu tinha que ir lá e ligar a televisão. A caminhada, exercício, ao ar livre, muitas pessoas estão sedentárias. Já começa por ali também com relação à tecnologia, né? Com certeza, Fátima. O mínimo exercício, a mínima atividade que você fazer já faz diferença. Né, Fátima? Já faz diferença. Tanto é que a tecnologia, eu não ataco ela de maneira negativa. Muito pelo contrário, positiva. Limite. Tem que ter conhecimento. Fátima, eu sempre digo assim, eu acho que semana passada eu assisti uma entrevista com o Mário Sérgio Cortella. Ele dizia que existe uma diferença de drama e tragédia. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente está vivendo, às vezes tem gente assim, as pessoas estão falando demais no Facebook, no WhatsApp, mas que drama, não. Que tragédia, não, isso não é uma tragédia. Isso é um drama, porque depende de nós. Existe a nossa intervenção. Se você souber usar, beleza. Tragédia é aquilo que não tem a intervenção do homem. Olha, em 1967, Joênio foi criado pelo regime militar. Ele vai te responder tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial. É um instante só e eu já volto. Bom dia para você, de volta com Revista V, seja bem-vindo, sou Fátima Guimarães.
De segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo. Muito bacana a sua participação conosco, é sempre importante. Então, de segunda a sexta, a gente se preocupa muito em trazer uma pauta diferenciada para você, para que possamos ter no dia a dia mais e mais conhecimentos. Se tem um artista aí na tua casa e gostaria de ser destaque aqui no nosso programa, será bem-vindo sim. Eu gosto disso, a RTV gosta disso, a RTV Criciúma tem este compromisso contigo. Afinal de contas, são 25 municípios, o sul de Santa Catarina se fazendo presente nos lares com a RTV Criciúma. Participe conosco, interaja como você já vem fazendo, não fique com vergonha, é bacana essa sua interação onde você estiver, tá certo? 99616-1917. O nosso compromisso vai além, o mundo inteiro, através do nosso site rtv.net.br. Avise ao seu amigo, seu parente que mora lá longe, lá tão distante, que ele pode assistir a nossa programação pelo rtv.net.br. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu estou agora com este jovem destacando a lição de vida. Ele tem uma lição de vida e como é bacana, gente. Quando criança a gente brincava de carrinho, bolinha de gude, de fundo. Tô falando menina e menino, né? Fazer panelinha, fazer bolinho, né? Isso não era gostoso? Ah, Fátima, mudou? Claro que mudou. Mas mudou para melhor? Se mudou para melhor, beleza. Mas como a sua criança brinca hoje? O que você oferece para a sua criança? Aquele brinquedo bem caro? Muitos pais que eu já ouvi dão aquele brinquedo bem caro para a criança. Ela até ignora. Aí dá um brinquedinho assim bem simples. Ela fica toda faceira, a criança. Então nós vamos para o simples, para que ela, quando adulto, ela possa fazer a diferença com o que ela achar melhor. O Joênio Marques foi uma criança que até aos 15 anos não sabia ler nem escrever. Ele ia para a escola para comer e para brincar, pela vida precária que ele tinha na família, dificuldade realmente financeira. E hoje ele é uma lição de vida, é um exemplo de fato. Ele cresceu, tem uma história de exemplo. Então, você que foi criado em 1967 pelo regime militar, como se deu? Bom, Fátima, na época era uma fase bastante difícil, né, Fátima? Então eu comecei a me entender por gente quando comecei a trabalhar, vender sorvete e amendoim, enfim, né, a me inserir, né, na sociedade mais rapidamente, de maneira mais ativa, né. Então, Fátima, eu sou da era, por exemplo, tanto é que eu me alfabetizei com 15 anos, eu sou daquele instituto, do projeto de Paulo Freire, né, pós-ditadura militar, eu acho que ali pós-64, 67, que começou esse desenvolvimento no Brasil e nós tínhamos aí 2 dígitos, né, de pessoas consideradas analfabetas, né? E hoje a gente está aumentando esse quadro por conta de pensadores, né? Por conta de Rubens Alves, Paulo Freire, enfim, muitos poetas, muitas pessoas boas que fazem a educação nesse país, né? Faz com que a gente, na medida do possível, vá atenuando um pouco o nosso drama, né, educacional do país. Joênio, se a tecnologia não fosse tão importante, a gente não está falando se é mais ou se é menos, não é isso. A gente está comparando, né, a tecnologia, aquela que não tem limite para a criança, bem dito. Se a tecnologia não fosse tão bacana, o empresário Rogério Cizeschi não estaria neste momento lá no Paraná assistindo o nosso Revista neste momento. E acrescenta, manda abraço para o Joênio, nosso futuro prefeito de Siderópolis. Está te assistindo no rtv.net.br. Obrigado, Rogério, pelo carinho, obrigado pela parte que me toca. E quando você fala futuro prefeito de Siderópolis, na verdade eu tive a oportunidade de ser prefeito por 10 dias, né? Mas quem sabe agora prefeito na íntegra, né? Faltam 4 anos ainda, né, para completar um mandato, vamos dizer assim, quando for, né? Então, assim, Fátima, na verdade, eu fico bastante feliz. E com relação à tecnologia, que permite que traga o empresário Rogério Cizeschi participar praticamente de maneira online, né, na hora aqui, é realmente aquela situação, né, Fátima? Não existe uma crítica asseverada em cima da tecnologia, mas sim que nós ponderamos ela, né? Que nós saibamos usar. Nós estamos comparando, sim, né? Sim, exatamente, porque, por exemplo, Fátima, nós vivemos hoje situações de Brasis, né? Ou seja, você tem 2 Brasil. Tem um Brasil que é próspero,
né, cheio de prosperidade, tem um Brasil que é vulnerável, que às vezes um não se comunica com o outro, ainda dado toda a tecnologia. Então, se nós soubermos usar, vamos fazer o Brasil vulnerável com o Brasil próspero, se comunicar e se conversar e as pessoas fiquem melhor, né? A gente vai estar destacando o que ele conquistou até hoje. E ele vai continuar, claro, pensando alto, porque nós temos que pensar alto, não por ambição, porque o ser humano tem capacidade. Quem é para você Jefferson Monteiro? Jefferson Monteiro é uma pessoa que tem uma passagem na minha vida bastante marcante, né? Primeiro que eu sempre digo, né? Os mestres a gente não esquece, né? As pessoas que foram nossos professores. E o Monteiro, ele foi meu professor, na época eu acho que era direito penal, né? Uma pessoa de uma urbanidade sem igual, uma pessoa bastante educada, uma pessoa bastante cortês, uma pessoa que sempre estava disposto a ajudar. Eu sempre digo, o bom professor, Fátima, não é aquele que vai lá e, no bom sentido, arrota a matéria. É aquele que, além da matéria, ele traz algo, né? Traz algo dele. E o Jefferson, para mim, é uma pessoa muito especial. Marcou na minha vida muito especial. O Dr. Jefferson Monteiro está nos assistindo no digital 53.1, está te mandando um abraço. Obrigado, Monteiro. Outro para o amigo, para o professor, né? Há quem diga que o mestre a gente não esquece, né? O professor Jefferson. Obrigado, professor. Olha, a criança hoje precisa estar sempre em evidência como? Buscando conhecimento. Quem te dá o conhecimento, criança? Porque nós temos muitas crianças assistindo neste momento, porque gosta do Revista V também, o papai e a mamãe. Quando criança, gostava de realizar o quê? Gostava de fazer o quê? O que pensava? Quando crescer, eu quero ser isso, isso, isso. Pensava em ser vereador? Pensava em ser advogado? Fátima, que bom, né, Fátima, que a gente tem a capacidade de sonhar, né? Eu sempre digo, quando nós perdemos a capacidade de sonhar, não precisa mais viver, né? Eu acho que isso é um norte, é isso que te incentiva, que te faz ir para frente. Eu sempre costumo dizer, né, Fátima, para trás nem para pegar impulso, né? Vamos sempre para frente. Fátima, quando criança, gostava de brincar das coisas mais simples possíveis, né? Sobretudo porque a gente, além de criança, já tinha uma tarefa bastante árdua, né? Que não era só brincar, era também assumir os compromissos da casa. Porque eu, como criança, Fátima, eu também, aos 7, 8 anos de idade, já cuidava dos meus irmãos mais novos para a mãe trabalhar. Então, tempo para brincar mesmo, daquela brincadeira de criança, às vezes assim, não tenho muita lembrança, porque eu já tinha um compromisso bastante assíduo, né, com os pais. Mas veja, eu gostava de jogar bola, como todo mundo, não fui jogador e não tenho o tino para tal. Já passou, né? Exatamente, jogar bola, brincar de carrinho, e tomar banho no rio, né, e chegava em casa, às vezes a mãe dava uma tunda porque era perigoso. E a gente fazia essas peripécias, né, das crianças normais, né? A tua mãe sempre foi exemplo para ti. Quando crescer, eu quero ser professor. Quando eu crescer, eu quero ser advogado. Quando crescer, eu quero ser prefeito. Quando crescer, eu quero ser vereador? Fátima, por incrível que pareça, essa pergunta é muito importante porque, na época, eu lembro como se fosse hoje, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Eu saí de casa com a minha latinha de amendoim e, de repente, eu estava lá na prefeitura de Siderópolis. Na época, a Câmara de Vereador era anexa ao próprio centro administrativo de Siderópolis, da nossa cidade, lá do Paço Municipal de Siderópolis. E uma vez, Fátima, eu sem perceber, eu não me pergunta, eu não sei como que eu entrei lá dentro, eu estava lá na Câmara, então eu ficava meio que simulando que eu estivesse falando, que eu estivesse conversando alguma coisa. Como é bom isso. E lá, aí depois eu saí lá para o gabinete do prefeito, acho que naquela época, era década de 80, 86 ali, na época era o prefeito, nosso saudoso ex-prefeito Dinei Roça, uma pessoa que tem bastante carinho, falecido, né? Tem aí uns 3, 4 anos que a gente perdeu ele, enfim. E vendi amendoim para ele e tal, e aí eu disse, poxa, ser prefeito é interessante, né? Ser vereador é legal. Tinha 8 anos? Sim, não sabia o que era tudo ser isso. E eis que a oportunidade veio, eu fui prefeito 10 dias na minha cidade, fui vereador, fui presidente da Câmara também. Então as coisas acontecem, Fátima. Agora nós vamos fazer um ping-pong. Tá certo. Tá? Joênio, teu primeiro trabalho formal? Fátima, o meu primeiro trabalho formal, não tem como esquecer, Fátima, foi algo bem marcante na minha vida e marca até hoje. Deus me deu a oportunidade de eu conhecer a família Guimarães, né, na pessoa do seu Irê Guimarães, do Irezinho, que é o filho dele, e também da dona Nália, né, uma pessoa da qual eu tenho bastante carinho. Ela era bastante áspera assim, comigo, brava, porque ela era, né, característica forte, mas a brabeza dela comigo, para mim, sempre me ajudou.
Na verdade, Fátima, o que me marcou mesmo foi que eu sempre ia no cartório cedo, a vender torradinha e picolés, não se livrava de mim nunca, né? E um belo dia eu botei na minha cabeça, eu tenho que trabalhar aqui. Olha, E o cartório na época, na coisa década de boa. 90, o cartório era ali na Galeria Benetton, duas salas pequenininhas ali, na época quem tocava o cartório era o Irezinho, o filho, né? E eu disse para o Irezinho, olha, Irezinho, eu queria um trabalho aqui. Aí isso era uma terça-feira, daí na quarta-feira eu pedi de novo, na quinta, na sexta, e na segunda eu fiquei torrando ele até ele, né? Aí um belo dia eu cheguei lá numa quarta-feira e ele disse, olha, Jânio, é o seguinte, o pai está em São Paulo e quando ele voltar, e aí a gente acerta, tu quer ganhar quanto? Aí eu botei, fui para trás e disse, não, eu quero trabalhar. Aí ele pegou, olhou assim, meio espantado para mim, né? Eu não sabia que aquela palavra ia ser tão forte, né? Não sabia o poder dela, que eu queria trabalhar, né? Porque, poxa, como é que você vai né, validar valores sem antes, né, prestar um serviço? E aí, Fátima, você dizia que eu comecei numa segunda-feira. Eu saí daquele dia na quarta-feira como se fosse um... Radiante. Imagina, eu cheguei em casa e disse, mãe, vou trabalhar no cartório. Eu disse, mas o que foi, rapaz? Sabe, eu não sabia explicar a situação. Sei dizer que chegou na segunda-feira, Fátima. Isso que chegou na segunda-feira, dia 3 de 3 de 1993. Eu saí de casa com a melhor roupa que eu tinha e cheguei no cartório às 6 da manhã. Quem passava pensava que era o guarda, né? E o cartório abria às 8h30, 9 horas. Eu estava ali. Aí o cartório abriu e tal, e comecei a trabalhar ali. Aí a primeira atividade que me deram para ir foi ir no correio postar uma carta. Aí eu cheguei no correio, o correio estava sofrendo uma reforma, não estava na Getúlio Vargas. O correio não estava na Getúlio Vargas, estava sofrendo uma reforma, estava no Bortoluzzi. E eu estava ali sendo atendido, eis que de repente, o cara olhou para mim assim, eu era menor ainda, né? Como vocês veem, eu sou um homem de porte baixo. Eu era menor ainda, criança, e o rapaz, eu acho que ele só via a metade da minha testa, né? Ele disse, tu estás bem? Eu disse, eu estou. Aí, de repente, eu senti minhas pernas amolecer, de repente, eu só escuto o cara dizer, segura ele. Eu caí, desmaiei. Por quê? Eu saí de casa... Não, saí de casa com um excesso de emoção, ansiedade, não comi. Emoção, não estava bem alimentado. Não comi nada. Olha. E aí foi em dois lá do cartório me pegar e chegaram, na época tinha a lanchonete Zata ali do lado. Tu tinha quantos anos? Na época eu estava com 16, né? Aí eu estava na lanchonete Zata, aí o antídoto, o remédio foi 2 pastéis e uma jarra de vitamina. Olha, então aí ali deu tudo certo e acabou. Nós temos alguns minutos ainda. Hoje, Joênio, ele foi vereador. Sim. Assumiu a prefeitura de Siderópolis por 10 dias. Sim. Trabalha no cartório de Sim. Criciúma. Qual o cartório mesmo? É no segundo tabelionato de notas de títulos de protesto de Criciúma, com o senhor Osiel Francisco de Souza. Aquele menino que não sabia ler, aprendeu a ler e escrever aos 15 anos. Hoje dá palestra de quê? Na verdade, Fátima, sempre que me é oportuno, eu vou nas escolas, né, falar da educação e falar da atenção do professor para com o aluno e falar do quão é positivo o aluno dizer que acredita o professor dizer que acredita no aluno, ainda que ele ache que o aluno não presta atenção. Eu sou fruto e objeto de bons professores que eu tive na minha vida. Aqueles professores que não conseguiram me alfabetizar na época, dada a vulnerabilidade, e os que conseguiram me alfabetizar, eles são marcantes, Fátima. Porque quando o professor diz que não acredita no aluno, aí, de fato, a coisa está perdida. Você dá palestra em quais escolas? Da cidade de Criciúma, Siderópolis? Fátima, sempre que me é oportunizado, eu vou, né? Eu fiz algumas palestras por último aí, inclusive as 2 últimas que eu fiz foi na Içara, na Semana Pedagógica, para os professores, né? Bacana, Gênio. Eu faço uma série, tipo assim, motivacional, no sentido de dizer que a gente tem que acreditar. Eu gosto muito do Paulo Freire, inclusive o Paulo Freire, ele tem um livro que ele escreveu, A Pedagogia do Oprimido, onde diz que não existe o superior e o inferior entre alunos e professor. Tanto é que ele diz que o professor que sair de uma sala de aula dizer que não aprendeu nada, aquela aula não valeu. Ele sempre aprende também, né, Fátima? Nós temos 2 minutos e 2 perguntas, 1 minuto para cada. Muitos políticos, ou a maioria, destacam a educação como prioridade. Você tinha prazer em ir à escola, mesmo assim? Eu tinha, Fátima. Apesar de tamanha dificuldade, de não ter um apoio, um suporte por parte dos pais, na época, né, por conta da vulnerabilidade, mas eu tinha. A escola, para mim, era um mundo diferente, Fátima. É um mundo diferente, ainda. O que você diria para a juventude neste momento? Dizer para a juventude que a roda já foi inventada, basta você tocar. Dizer para a juventude que... Fátima, por incrível que pareça, o José Saramago dizia, todos somos escritores, a diferença é que alguns escrevem, outros não. E o José Saramago, na última entrevista que ele deu, no finzinho da vida dele, foi perguntado para ele, José Saramago, você foi prêmio Nobel como escritor, você ganhou isso, ganhou aquilo, o que você queria ter hoje? Ele parou, pensou e disse, eu queria ter tempo. Ou seja, então nós hoje, a juventude que tem tempo hoje, a juventude que tem disponibilidade de estudar, a tecnologia está aí, está na mão, tudo muito online, você não tem mais dificuldade, não precisa, às vezes, sequer comprar um livro, aproveite o seu tempo.
usa o seu tempo. Porque eu sempre digo, o mundo não é fácil, ninguém te dá nada. Poucas pessoas querem te ajudar. A primeira ajuda parte de você. Se você está doente, for internado e achar que os médicos têm a obrigação de lhe curar, você está errado. A primeira obrigação é você acreditar que tudo é possível. Acreditar em Deus e fazer a coisa certa. Muito obrigada pela tua presença ilustre aqui no nosso programa. Sucesso para você. Conte sempre com a RTV Criciúma. É da comunidade, é nossa, você faz parte. Obrigado, Fátima. Da mesma forma, eu queria te agradecer, tá, Fátima, e dizer que eu também te admiro bastante tempo aqui na cidade. E eu sempre digo, não basta ser uma bela mulher, tem que ter capacidade para estar à frente de um programa desse e fazer essa bênção para a nossa região. Perfeito. Obrigado, Fátima. Bom dia para você. Obrigado. Olha, que satisfação estar com você. rtv.net.br avisa todo mundo que nós estamos ao vivo até às 11 da manhã e uma programação excelente para você. rtv.net.br é o nosso canal. Nós vamos ao rápido intervalo comercial. Daqui a pouco mais uma lição de vida para você aqui no Revista. É um instante só.